Confessa, você tem vivido a sua vida ou você só tem sobrevivido a ela? Esse é o tema do nosso primeiro episódio de 2025. E eu quero começar lendo um trecho desse livro aqui para vocês. Eu já li ele no ano passado, mas tem algo aqui muito interessante. Diz assim: quando a resposta ao estresse é ativada, seja em uma resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente o nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção ao tempo, ao espaço e ao nosso corpo. Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos próprios problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar o nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiências conhecidas e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. Hoje em dia, nós vivemos em um ambiente, uma sociedade que é extremamente estressante para o nosso corpo. Nós vivemos essas doses de adrenalina diariamente no nosso dia, que fazem com que nós fiquemos viciados, como diz no livro, nessas doses diárias, ou às vezes até menos, mais que diárias, né? Nessas doses de estresse que as coisas nos causam, que esses relacionamentos ruins, que essas situações ruins que acontecem no nosso dia causam em nós. O mundo em que nós vivemos hoje é extremamente estressante e faz com que nós entremos nesse ciclo vicioso de estarmos ligados às coisas que não nos fazem bem, simplesmente porque elas causam um pico de energia em nós e que nós estamos, entre aspas, mas mais ou menos porque nós estamos viciados a elas. E como é difícil não se deixar levar por aquilo que nós sentimos. Porque quando nós nos deixamos levar por esses picos de estresse que causam adrenalina, nada mais é do que se deixar levar por aquilo que nós sentimos. E nós começamos a construir uma realidade ao nosso redor ligada somente aos nossos sentimentos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós somos capazes de controlar na nossa cabeça. E nós passamos a somente sobreviver à nossa vida e não viver a ela. E quando nós nos damos conta, a nossa vida já passou a escorrer pelos nossos dedos e nós nem nos damos conta disso. Eu escolhi esse tema para ser o primeiro podcast de 2025 porque eu decidi que nesse ano eu quero viver muito mais a minha vida do que sobreviver a ela. Eu confesso para vocês que para mim também é muito difícil. E quando eu me dou conta, às vezes, eu já tô fazendo as atividades no modo automático. Eu tô fazendo coisas que antes para mim seriam prazerosas de qualquer forma. Então eu tô deitada assistindo um filme com meu marido, mas eu não tô prestando atenção naquilo. A minha cabeça tá naquele problema, tá ligada naquela situação que precisa ser resolvida e eu não consigo me desligar daquilo. Porque aquilo me causa um pico de adrenalina e faz com que eu fique ligada. Mas um dos meus maiores objetivos é esse ano me desligar um pouco de tudo isso, sabe? E conseguir aproveitar de fato os momentos e não só me deixar levar pelo que eu chamo de dopamina barata. Não viver a minha vida fugindo desses problemas enquanto eu rolo a tela do Instagram. Mas de fato poder aproveitar os momentos em que eu estou vivendo. Eu não quero ter a sensação de que a minha vida está escorrendo por entre os meus dedos. Eu quero poder viver ela. E para isso, basicamente, eu preciso construir a minha vida de novo na minha identidade. Eu preciso não me deixar levar pelos meus sentimentos, por aquilo que vem automaticamente na minha cabeça, por aquilo que eu vejo, me prender aos problemas, mas sim conseguir ir além, sabe? E aí aqui, mais uma vez, o nosso papo vai voltar para Deus. Porque é dar um passo de fé.
Se você for parar para pensar, viver a nossa vida no dia de hoje requer fé, nas coisas mais básicas, mais simples. Porque se você viver uma vida totalmente cética, vai ser muito, muito, muito difícil você viver a sua vida. Você vai sobreviver a ela. E o meu jeito de fazer isso no meu dia tem sido me entregar mais. Porque quando nós estamos vivendo no modo de sobrevivência, nós basicamente estamos tentando lutar com algo que não é nosso, sabe? Quando na verdade a gente deveria lutar com aquilo que nos cabe. Quando você quer que uma pessoa mude, você está lutando com algo que não te cabe. O que te cabe é escolher as pessoas que você mantém na sua vida. Quando você tem uma meta gigantesca no seu trabalho, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero faturar 100 mil reais. Isso, sinceramente, é algo que não me cabe. Depende de muitos fatores externos. O que me cabe é ter hábitos de uma pessoa, de uma empresária, que fatura esses 100 mil reais, o que vão me levar para isso. Vocês entendem a diferença das duas coisas? Em uma situação, eu tô querendo controlar o que tá externo a mim. Eu quero controlar outras pessoas, eu quero controlar o ambiente, eu quero controlar o que vai acontecer no futuro. Isso causa um estresse gigantesco, sem contar na frustração que pode causar no nosso coração. E assim nós vivemos no modo de sobrevivência, porque nada nunca vai nos saciar. Agora, quando nós tomamos a decisão interna de nós mesmos e decidimos o que nós vamos manter na nossa vida, o que não, como eu vou agir perante as minhas metas, os meus objetivos, quem eu quero ser, aí você passa a viver a sua vida e você começa a tomar conta do que de fato te cabe. E isso, nos dias de hoje, eu enxergo como um passo de fé gigantesco. Porque nós vivemos em uma sociedade extremamente imediatista, onde é pregado que se eu quero eu consigo, se eu quero eu posso, e as coisas nem sempre são assim. E essa vai ser uma luta muito difícil, eu tenho consciência disso. Porque todas as coisas no ambiente externo, elas estão desfavoráveis. Mas eu vejo que o essencial é não se entregar para o modo de sobrevivência, sabe? É querer cada vez mais ser quem você é. Viver a sua vida com propósito. Para que ela não escorra entre os seus dedos. E eu te convido a viver esse ano comigo. Vivendo a sua vida e não sobrevivendo a ela. Por isso, aqui embaixo vai estar todas as minhas redes sociais para você me seguir por lá. E não deixa de comentar, avaliar esse podcast, porque isso é muito, muito, muito importante pra gente. Beijo, até o próximo episódio.